Olá! Hoje irei falar sobre os retalhos. O retalho é a transferência de um segmento de tecido de um local do organismo para outro, que pode ser próximo ou distante e que depende de circulação arteriovenosa desde o seu local de origem ou de destino. O retalho possui características semelhantes ao local onde será colocado, de coloração, textura e aspecto. Em um breve histórico, podemos dizer que na época da Primeira Guerra Mundial, os retalhos eles eram confeccionados considerando o comprimento e a largura. E isto deixava muito instável a vascularização do retalho. Não se conhecia bem como é que acontecia, e por isso se diz que eram confeccionados de maneira empírica, sem saber o que estava acontecendo. Mais tarde, os autores Gilles e Filatov confeccionaram um retalho tubular e começaram a compreender a vascularização dos retalhos de maneira axial. Mais tarde, na década de 70, MacGregor e Jackson continuaram os estudos da vascularização e entenderam como aconteciam os trajetos vasculares das artérias que nutriam um retalho, caracterizando então a nutrição axial de um retalho e a nutrição superficial. Os retalhos, então, podem ser classificados a partir destes estudos quanto à vascularização, em retalhos ao acaso, retalhos axiais e retalhos livres. Retalhos ao acaso são aqueles nutridos por ramos de artérias musculocutâneas que superficializam próximo à base. Não contam com eixo vascular e estão sujeitas à isquemia. Então, essas artérias que se encontram aqui e também arteríolas, pequenas artérias, elas vão ficar paralelas ao plano cutâneo. E são elas, então, que irão nutrir este retalho ao acaso, semelhante àquele retalho que foi criado, que foi confeccionado lá na Primeira Guerra Mundial, em que se desconhecia a vascularização, mas agora a gente sabe como é que ela ocorre. Retalhos axiais incorporam uma artéria septocutânea em seu eixo longitudinal. Então, tem uma artéria septal no eixo longitudinal que vai nutrir mais profundamente esse tecido. E os retalhos livres são retalhos com pedículo ou base constituída pelo tecido que contém a sua vascularização sem pontes cutâneas. Quando falamos em retalhos livres, falamos naquele retalho que vai com o seu pedículo vascular e que será anastomosado a uma artéria principal no local que irá receber este tecido. Existem eventos descritos e relacionados à vascularização do retalho, certo? E ao seu processo de pega, de manutenção no local em que ele se encontra, onde ele é colocado. O primeiro fenômeno é o fenômeno de isquemia-reperfusão, que acontece nas primeiras 24 horas do retalho por uma redução na pressão de perfusão. Então, isso provoca uma diminuição de fluxo sanguíneo e não pode durar mais do que 24 horas, senão levará à isquemia do retalho. Após este período, há um aumento gradual do fluxo sanguíneo, que inicia no terceiro dia aproximadamente. Depois, o processo inflamatório de prostaglandinas, processo que auxilia na cicatrização e que está relacionado ao aumento da pressão coloidosmótica, aumentando o edema local e a resistência intravascular dos capilares, o que pode ser prejudicial à sobrevida dos retalhos, se pensarmos que já tem o fenômeno de isquemia-reperfusão por ação antioxidante, mais o processo do edema local e da resistência intravascular. O terceiro evento relacionado é o evento neurovascular. E por lesão nervosa ocorre uma redução ou perda de sensibilidade, que pode afetar o local que recebeu o retalho, e pela denervação adrenérgica, que promove um evento ou estado hiperadrenérgico, levando à vasoconstrição. E novamente caímos
num perigo para o retalho por um aumento do fenômeno de isquemia. Para confeccionar um retalho, devemos entender, além dos processos fisiológicos, a anatomia cutânea. Lembrar as camadas que temos que passar até chegar o retalho que estamos planejando. Lembrar, então, da epiderme, da derme, o tecido celular subcutâneo, as fáscias, a musculatura, tá? Que são as camadas que vão dizer se o nosso retalho vai ser um retalho simples ou um retalho composto, e para que possamos planejar melhor a sua vascularização também. O segmento do sistema circulatório da pele e dos tegmentos superficiais provém de duas fontes distintas: de vasos cutâneos diretos ou septocutâneos, que cursam paralelamente à superfície, e de vasos musculocutâneos, que surgem perpendicularmente, sendo proveniente da parte profunda dos músculos, os quais perfuram. Estes vasos eles são amplamente interligados, permitindo a vascularização das diferentes camadas da anatomia dos tecidos. Aqui a gente pode ver, então, a partir de uma artéria segmentar, ramificando-se, então, junto à parte mais externa, que é a região, então, da epiderme, e aqui, então, uma artéria principal, uma artéria muscular e uma artéria, então, segmentar, certo? E aqui uma artéria, então, também septocutânea, que vai irrigar, então, todas as camadas da pele. E aqui mostrando, então, a ampla anastomose desses ramos e desses vasos. Existem fatores que influenciam na circulação dos retalhos. Por exemplo, a reperfusão e radicais livres promovem a vasoconstrição, o que leva ao efeito de isquemia, reperfusão nas primeiras 24 horas. Existem, então, vitaminas que podem ser utilizadas para reduzir e diminuir o efeito de reperfusão e dos radicais livres. Drogas vasodilatadoras como buflomedil demonstraram que podem melhorar a vascularização do retalho, quando utilizadas ainda nas primeiras 24 horas. Expansores teciduais estimulam a neovascularização e tornam os retalhos mais resistentes à necrose. O tabagismo aumenta as chances de necrose e o processo deletério aumenta com o tempo e a quantidade de fumo. As lesões endoteliais diretas, vasoconstrição secundária, a liberação de catecolaminas ou ao aumento das prostaglandinas estão relacionadas ao tabagismo. E a indicação é que seja suspenso o fumo 30 dias antes do procedimento a ser realizado. Outro fator que influencia a circulação dos retalhos é a radiação. Considerada deletéria, provoca uma arterite obliterante e alteração nos processos de cicatrização. Quanto à localização dos retalhos, eles podem ser locais ou à distância. Locais são retalhos adjacentes ao defeito, que rodam sobre o seu próprio eixo. Temos como exemplo os retalhos de rotação, de transposição, de interpolação. E temos os retalhos em avanço, que movem-se diretamente sobre o defeito, como o retalho VY. Retalhos à distância referem-se a que a área doadora encontra-se distante do defeito. Nós temos a distância diretos, como o cross-leg e cross-finger, e a distância indiretos, como os tubulares pediculados, que não são mais comuns, não se faz mais frequentemente, são usados então os microcirúrgicos. Quanto à composição dos retalhos, nós temos retalhos simples, então composto por uma única estrutura, por exemplo, o retalho cutâneo, o retalho muscular, o retalho de mucosa, e os retalhos compostos que têm mais de duas estruturas, o fácio cutâneo, miocutâneo, osteomuscular, osteocutâneo. Então, aqui mostramos na figura um retalho cutâneo de rotação, em que se faz uma incisão de compensação, tá? E o triângulo de Burov, que pode ser usado quando é necessário uma rotação adicional ou maior compensação,
para evitar, então, saliência nessa parte distal do retalho. Um outro retalho cutâneo que temos é o de transposição, em que pode ser feita, então, uma incisão compensatória para a rotação adicional do retalho. Vejam que o ponto de rotação, né, é este daqui, e a vascularização do retalho vai ocorrer por esta área aqui. São retalhos ao acaso. Retalho cutâneo em interpolação, tá? Então, ele é rodado para um defeito na vizinhança, com o pedículo passando sobre um segmento de pele sadia. 3 semanas depois, após a porção do retalho adquirir um novo suprimento sanguíneo, o pedículo, então, é excisado, então, é retirado, tá? Isso daqui se refere à autonomização do retalho, é o tempo que o retalho tem para revascularizar, ou ser vascularizado no novo leito. O retalho cutâneo em rotação sobre um eixo de rotação torna-se menor em comprimento quanto maior o grau de rotação do retalho. Então, tem que ter cuidado na hora de fazer essa rotação. Nós vamos ter uma folhinha de atividades virtual, que ocorre, então, lá no Jamboard do Google. Eu encaminhei para vocês no e-mail um convite. Peço, então, que acessem esse Jamboard para que a gente possa fazer atividade durante a aula. Acessem também a plataforma do Google Classroom e respondam a tarefa número 1, baseada em um artigo científico que fala sobre os retalhos e feridas complexas, e respondam a tarefa número 2, que é a confecção de um retalho, e estará baseada na nossa folhinha de atividades virtual. A referência das imagens podem ser encontradas nestes links e a referência bibliográfica também. Uma boa noite.